Descortinando o Apocalipse 16. Nós estamos caminhando já a passos largos para o final desta série. Estamos no capítulo finalzinho hoje do 15 e todo o capítulo 16. O capítulo 16 tem 21 versos. E no capítulo 15 nós vamos ler os versos 5, 6, 7 e 8. É pouco. Na verdade, esses versos do capítulo 15, eles bem poderiam estar no capítulo 16, sem problema nenhum. Vamos nos lembrar também que as divisões em capítulos não são originais. Você nunca viu Jesus, por exemplo, citando um livro do Antigo Testamento, por exemplo, em Isaías, e dizendo que estava em Isaías 61, por exemplo, quando ele disse, quando ele leu aquela passagem na sinagoga, que disse: o Espírito de Yahvé está sobre mim, porquanto me ungiu, para pregar a palavra, pregar o Evangelho, para pôr em liberdade os cativos. Ele não disse que estava em Isaías 61, mas simplesmente ele leu as Escrituras, porque não havia essa divisão. Essa divisão veio nos facilitar bastante, mas é uma divisão que ela não é muito precisa. Às vezes ela encerra no momento que deveria não encerrar, e às vezes ela dá prosseguimento quando deveria encerrar. Para mim, neste caso aí do capítulo 15, aconteceu isso. O verso 5, 6, 7, 8 já diz respeito ao que virá hoje, ao andamento de uma carruagem que ruma para um desfecho, para o final. Vamos então ler, começando em capítulo 15, versos 5 a 8, que diz assim: depois disso olhei e vi que se abriu no céu o santuário, o tabernáculo da aliança. Saíram do santuário os 7 anjos com as 7 pragas. Eles estavam vestidos de linho puro e resplandecente, e tinham cinturões de ouro ao redor do peito. E um dos 4 seres viventes deu aos 7 anjos 7 taças cheias, 7 taças de ouro cheias da ira de Deus, que vive para todo o sempre. O santuário ficou cheio da fumaça da glória de Deus e do seu poder, e ninguém podia entrar no santuário enquanto não se completassem as 7 pragas dos 7 anjos. Então encerramos aí o capítulo 15. Agora 16. Então ouvi uma forte voz que vinha do santuário, dizendo aos 7 anjos: vão derramar sobre a terra as 7 taças da ira de Deus. O primeiro anjo foi e derramou a sua taça pela terra, e abriram-se feridas malignas e dolorosas naqueles que tinham a marca da besta e adoravam a sua imagem. O segundo anjo derramou a sua taça no mar, e esse se transformou em sangue como de um morto, e morreu toda criatura que vivia no mar. O terceiro anjo derramou a sua taça nos rios e nas fontes de águas, e eles se transformaram em sangue. Então ouvi o anjo que tem autoridade sobre as águas dizer: tu és justo, tu o santo que és e que eras, porque julgastes estas coisas. Pois eles derramaram o sangue de teus santos e dos teus profetas, e tu lhes deste sangue para beber, como eles merecem. E ouvi o altar responder: sim, Senhor, Deus Todo-Poderoso, sim, Yahvé, Deus Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os teus juízos.
O quarto anjo derramou sua taça no sol, e foi dado poder ao sol para queimar os homens com fogo. Estes foram queimados pelo forte calor e amaldiçoaram o nome de Deus, que tem domínio sobre estas pragas. Contudo, se recusaram a se arrepender e a glorificá-lo. O quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta, cujo reino ficou em trevas. De tanta agonia, os homens mordiam a própria língua e blasfemavam contra o Deus do céu por causa das suas dores e das suas feridas. Contudo, recusaram-se a arrepender-se das obras que haviam praticado. O sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e secaram-se as suas águas, para que fosse preparado o caminho para os reis que vêm do Oriente. Então vi saírem da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta, 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs. São espíritos de demônios que realizam sinais miraculosos. Eles vão aos reis de todo o mundo a fim de reuni-los para a batalha do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Eis que venho como ladrão. Feliz aquele que permanece vigilante e conserva consigo as suas vestes, para que não ande nu e não seja vista a sua vergonha ou a sua nudez. Então os 3 espíritos os reuniram no lugar que em hebraico se chama Armagedon. O sétimo anjo derramou a sua taça no mar, e do santuário saiu uma forte voz que vinha do trono, dizendo: está feito. Houve então relâmpagos, vozes, trovões e um forte terremoto. Nunca havia ocorrido um terremoto tão forte como este, desde que o homem existe sobre a terra. A grande cidade foi fracionada em 3 partes, e as cidades das nações se desmoronaram. Deus lembrou-se da grande Babilônia e lhe deu o cálice do vinho do furor da sua ira. Todas as ilhas fugiram e as montanhas desapareceram. Caíram sobre os homens, vindas do céu, enormes pedras de granizo, de cerca de 35 quilos cada. Eles blasfemaram contra Deus por causa do granizo, pois a praga fora terrível. Meus queridos irmãos, queridos amigos, irmãos aqui presentes, os irmãos e amigos que participam dessa celebração através das redes sociais, estão online. Obviamente estamos diante de um texto que para muitos é assustador, porque nós vemos dor, nós vemos aflição, nós vemos as consequências de um coração duro ou da malignidade que impera sobre a raça humana. Tudo isso está se descortinando diante dos nossos olhos, e quando olhamos nós nos assustamos até. As reações parecem ser bastante fortes, bastante sérias e bastante decisivas. Então muitos de nós nos assustamos. Como sabemos já desde o início desta série de mensagens, temos ouvido de que há inclusive crentes que têm medo do livro de Apocalipse, têm medo de suas figuras, têm medo da sua mensagem. Mas meus queridos irmãos e amigos, nós podemos perceber que em todo o tempo, você pode observar esse detalhe, os céus glorificam a Deus por todos os seus atos. Outra coisa que você pode observar é que estes atos são chamados de atos de justiça.
e todas as vezes que são executados, as multidões celestiais louvam a Deus, louvam ao Criador, exaltam o seu nome. Isso é impressionante. Isso significa dizer que todos aqueles que se aliançarem com Deus terão razões para louvar e bendizer o seu santo nome, ao invés de ter medo. Não tenhamos medo, a nossa vida é passageira, as ameaças são imensas todos os dias. Vivemos num país corrupto, vivemos num país totalmente entregue à bandidagem. Nós somos uma sociedade insegura, completamente insegura. Nós temos um STF que atua para que as polícias não vão às comunidades onde o tráfico está chegando, as armas estão chegando e os criminosos estão presentes. Então nós vamos vivendo numa circunstância de grande perigo o tempo todo. É preciso que Deus intervenha. Ai de nós se dependermos da ONU, ai de nós se dependermos do STF, ai de nós se dependermos da justiça, ai de nós se dependermos dos governadores, ai de nós se dependermos dos políticos. Somente a intervenção de Deus para pôr ordem a este caos, a essa desordem, e que o Brasil hoje mostra a sua cara ao mundo, demonstrando o quão revolucionário, ou quão indigesto, ou quão terrível é o seu interior. É aquilo que ele apresenta. Nós corremos risco todos os dias. Não devemos cultivar nenhum tipo de medo, de receio pelas ações de Deus, ações que recebem o selo da glória, que recebem o selo da santidade, e que faz com que todos os habitantes dos céus louvem ao Senhor, louvem ao Deus dos deuses. Estamos caminhando para o final da história humana, meus queridos, a história como conhecemos. Tudo o que sabemos hoje, tudo o que vemos, tudo o que sentimos, em breve mudará. E as coisas mudam demais. E às vezes a gente diz, não vai mudar. Mas há um ano atrás, ou um ano e meio atrás, ninguém podia imaginar que eu estaria aqui olhando todo mundo aqui com máscara. Não poderíamos imaginar isso, jamais. Nunca poderíamos imaginar que não poderíamos mais nos cumprimentar como antes, e não sabemos quando isso será possível, e nem se voltará a ser possível. Não poderíamos nunca imaginar que não poderíamos receber ou dar um abraço no dia do aniversário. Hoje somos ameaças uns para com os outros. Se eu sair abraçando todo mundo aqui, vão dizer que eu fiquei louco, e muitos não vão querer abraçar, principalmente depois que eu abraçar uns 10, eu vou ficar com medo. E é natural, estamos desse jeito. Então os cumprimentos é de cotovelo, é de mão fechada e com álcool, muito álcool na mão. Nunca podíamos imaginar, mas as coisas mudaram completamente, e vão mudar ainda mais, meus queridos irmãos e amigos. Então estamos caminhando para o desfecho. E, meus queridos, ao mesmo tempo, nós vamos caminhando para o final do livro de Apocalipse, e isso tem o mesmo significado. Significa dizer que o mundo caminha a passos largos para o seu desfecho, e o livro de Apocalipse mostra esse desfecho. Na verdade, para o fim de todas as coisas como conhecemos hoje. Em breve teremos grandes transformações precedidas por inimagináveis e poderosíssimas intervenções de Deus sobre o sistema mundano dominado por Satanás, pois o mundo jaz no maligno. Por quê? O apóstolo Paulo mesmo, o apóstolo João responde isso já, ancião, porque sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Então haverá uma intervenção de Deus contra esse sistema maligno. E nós vamos conhecendo isso mais e mais. O fim do caos está próximo e amplamente anunciado nas profecias apocalípticas, dentre as quais está este último livro da Bíblia, que recebe o nome de Revelação. Felizes são aqueles que creem e que entregam suas vidas a Jesus Cristo. Vamos então ver o que Deus nos revela através desse texto esses textos que nós lemos. Nós vamos ver, em primeiro lugar, que a última intervenção divina
é anunciada, ou a última intervenção divina está sendo anunciada contra este sistema. E nós vamos compreender isso. Nós vimos no capítulo 15, versos 5, 8, depois olhei e vi que se abriu no céu o santuário, o tabernáculo da aliança, saíram do santuário os 7 anjos com as 7 pragas, eles estavam vestidos de linho puro e resplandecente. Isso significa esplendor, significa que estão alinhados com Deus, significa que tem aprovação divina, que estão cumprindo uma missão santa. E tinham cinturões de ouro ao redor do peito e vão com poder. E um dos 4 seres viventes deu aos 7 anjos 7 taças de ouro cheias da ira de Deus, que vive para todo sempre. Alguns perguntarão ou dirão: mas por que Deus tem tanta ira? Por que Deus teve que fazer isso? Vamos deixar a coisa rolar. É o ponto de vista irresponsável de quem nada conhece, nada sabe e nada pode oferecer. Na verdade é isso, o mundo ruma para o caos total, e é exatamente isso que Deus vem intervir para pôr ordem a este caos, e para arrancar do diabo, arrancar de Satanás, arrancar do dragão, arrancar da antiga serpente, arrancar do usurpador, do enganador, aquele que está ao nosso redor bramando como leão buscando a quem possa tragar, aquele que quer jogar o homem na sarjeta, aquele que quer jogar o homem na prostituição, quer jogar o homem nas drogas, no crack, para andar como sonâmbulo aí pela rua, não sabe para onde vai nem para onde vem, não sabe o que fazer, deformado, destruído pelas drogas. É isso que Satanás quer. Então nós vemos a ação de Deus. Verso 7, um dos 4 seres viventes deu aos 7 anjos 7 taças de ouro cheios da ira de Deus, que vive para todo sempre. E em resposta a isto, o santuário ficou cheio de fumaça da glória de Deus e do seu poder. E ninguém podia entrar no santuário enquanto não se completasse as 7 pragas, a missão desses anjos fosse cumprida. Veja que os céus se preparam para glorificar a Deus nesses atos que nos parece tão terríveis. 7 pragas que nós vamos ver mais adiante. Nós vamos então, em segundo lugar, ver que este livro nos mostra claramente as estratégias finais da guerra. As estratégias finais nos são reveladas, nos são demonstradas para que conheçamos. E meus queridos irmãos e amigos, isso é um privilégio para você, é um privilégio para mim, é um privilégio para quem crê em Deus, para quem dá atenção às coisas de Deus, porque a maioria não quer dar atenção, está vivendo o curso desse mundo e não tem a menor ideia sobre essas revelações. E se você falar com eles, vão dizer que você é louco, mas você tem um privilégio de conhecer, de receber. Felizes são aqueles que ouvem, felizes são aqueles que leem as profecias deste livro. Então as estratégias finais de guerra são reveladas. Trata-se, na verdade, do derramamento sobre a terra, atingindo apenas aqueles que receberam a marca da besta e adoraram a besta. Então, estas são as chamadas 7 pragas de Deus, entregues por um dos 4 seres viventes aos 7 anjos que saíram do santuário. Veja o caráter desses anjos. Santos, saíram do santuário de Deus, plena comunhão com o nosso Deus Criador. Então nós, servos de Deus, não precisamos ter medo de coisa alguma, mas confiantemente aguardar as ações e as intervenções de nosso Deus sobre a terra. Então esse santuário se enche da fumaça da glória de Deus, porque eles vão cumprir isto que alguns têm medo. Eles vão cumprir isso que muitos vão blasfemar contra Deus, porque são inimigos de Deus, porque receberam
a marca da besta, receber o selo da besta. Sabe por quê? Para se dar bem, porque haveria represália contra quem não recebesse. Então, para que não sofresse as consequências da ação maligna através dos homens, dos políticos, das autoridades, da ONU, do STF, das polícias, dos governadores, né? Então, o que aconteceu? Eles cedem. A opressão está aí, nós estamos vivendo um tempo de opressão. Eu assisti um vídeo, não sei quantos assistiram, de um rapaz que estava com o seu tipo carrinho de sorvete, com algumas coisas acopladas, com água de coco, acoplada aqui na frente, e chegou a Guarda Municipal do Rio de Janeiro, enviada pelo senhor Eduardo Paes. Não, Paes não tem nada, de paz não tem nada. É Eduardo da guerra, é Eduardo da opressão, é Eduardo da malignidade, porque eles cercaram e o rapaz tinha um crachá bem grande, não sei quantos viram, ele dizendo: eu tenho autorização para trabalhar. E eles foram cercando igual urubus e carniceiros, e foram, Guarda Municipal foi cercando. O homem enfrentou quanto pôde, o homem enfrentou, e o homem gritou, o homem disse que estava trabalhando, que precisava levar comida para casa, precisava trabalhar, ele tinha autorização, e eles foram cercando, começaram a pegar, o cara avançava, não deixava. Foi uma coisa terrível, uma covardia, parecia lobos cercando a presa. Eduardo Guerra fez isso. Eduardo da guerra fez isso, não Eduardo Paes. Uma covardia. A igreja de Jesus Cristo não pode aceitar isso. Meus queridos irmãos e amigos, esse rapaz estava em algum bairro aqui no Rio de Janeiro, num calçadão com poucas pessoas, trabalhando para levar o pão para sua casa, e Eduardo Paes não deixou que ele fizesse isso, e destruíram o patrimônio dele, levaram tudo, carregaram tudo. Foi terrível, aquele homem quase morreu, quase infartou. Eu já vi homens quase infartando em situações como essa, mas o Eduardo Paes não sabe do BRT, ele não conhece o BRT que ele ajudou a fundar, a organizar. O BRT vai lotado, mas isso não tem problema. Nós, como povo de Deus, temos que nos levantar contra essas malfadadas decisões malignas. Isto mostra como os governos podem se reunir para oprimir o ser humano. Agora imagina quando chegar esse tempo aqui, a opressão é enorme contra o ser humano. É preciso que Deus haja. O Supremo Tribunal Federal tomou decisões absurdas esta semana, aliás. E eu sei que muitas pessoas adoram o Lula. E eu não estou aqui para pregar política e nem quero, mas as decisões do Supremo Tribunal nem no inferno poderiam ser tomadas, porque são completamente absurdas. Todos os anos que eu tenho de direito, faculdade de direito, análise de direito, militância no direito, as decisões foram as coisas mais diabólicas do mundo. Não existe nada igual. Então isto mostra para onde a humanidade está se dirigindo. Há grande risco para o ser humano. Ai de nós se não confiarmos em Deus. Ai de nós se nós não dependermos de Deus, do nosso Deus, do Espírito Santo de Deus. As mentiras vão prevalecer. As malandragens, as manipulações vão continuar prevalecendo sobre o país e sobre a América do Sul, sobre a América Central, sobre a América do Norte, sobre a Europa, sobre a Ásia, sobre a África, sobre a Oceania, é sobre o mundo jaz no maligno sem dúvida nenhuma. Então nós como igreja devemos estar atentos e nos unindo mais e mais, e nos mostrando mais irmãos, mais atenciosos uns com os outros, orando sem cessar uns pelos outros, cuidando dos frágeis, cuidando dos idosos, cuidando dos desempregados, cuidando dos que estão em aflição, cuidando dos que estão enfermos, orando uns pelos outros. É nisto, amando-nos verdadeiramente, é tempo para fazermos isto. Meus queridos irmãos e amigos, então os anjos agem, os anjos vêm reagir, é Deus reagindo contra esse sistema maligno.
que domina o mundo. E nós vamos ver então esses anjos jogando as taças, jogando o que estava dentro dessas taças, melhor dizendo, jogando sobre a terra. E nós vamos ver que logo a primeira taça que é jogada, o que aparece? Versos 2, há uma chaga ruim, maligna, em quem recebeu o sinal da besta. É isso que diz. O primeiro anjo derramou a sua taça pela terra, abriu-se feridas malignas e dolorosas naqueles que tinham a marca da besta e adoravam a sua imagem. É daqueles que traíram a Deus, é daqueles que não quiseram ter nenhum prejuízo, eles quiseram tirar vantagens, não honraram a Deus. Esses adoraram a besta, adoraram e receberam a sua marca. Não tiveram coragem de rejeitar. Eu me lembro dos amigos de Daniel e do Daniel. Eu me lembro deles. Quantas vezes eles foram colocados em ciladas, foram condenados à morte algumas vezes, e foram obrigados, já não mais no tempo da Babilônia, mas no tempo do Império Medo e Persa, através de Ciro, que eles fizeram uma cilada. Ciro gostava tanto de Daniel, já disse na quarta-feira, chamar Daniel de Daniel é muita intimidade. Daniel, na verdade, deveria ser chamado de excelentíssimo senhor presidente, não de uma república, mas de muitas repúblicas, porque o império dominava o mundo e haviam 3 presidentes. Daniel era um deles e o rei pensava colocá-lo sobre todos, porque ele era muito melhor do que os outros 2, e Deus quem o capacitava. Ele não tinha medo de coisa alguma, por isso ele foi para a cova dos leões nessa época. Então esses 2 outros presidentes, junto com os governadores, parece o Brasil, conspiraram contra Daniel e bolaram uma saída para pegar Daniel. Eles disseram, vamos entregar Daniel, e procuraram para ver se havia corrupção. Não encontraram nenhuma corrupção. Se havia alguma má administração, a administração dele era a melhor de todas, os conselhos dele eram superiores a todos. Então eles disseram, não há como pegar o Daniel, a não ser nas questões relativas ao seu Deus. Então bolaram lá um edito, e foram até o rei e disseram, queremos te homenagear, rei, ó, vive para sempre. Vamos fazer o seguinte, durante um mês nenhum homem, em lugar nenhum poderá fazer qualquer petição a nenhum outro Deus que não seja a ti. E também não poderá fazer pedido a nenhum outro homem, todos os pedidos têm que ser dirigidos a ti. E fizeram esse, assina, coloca o sinete na lei dos medos e de persas, depois que colocou não pode voltar atrás nem o senhor. Então aconteceu o que? Armaram, eles foram lá, subiram no terraço onde Daniel estava e viram que Daniel orava 3 vezes ao dia. Então eles pegaram o celular deles, filmaram, vamos botar na internet, vamos botar, e gravaram tudo. Naquela época não tinha isso, se tivesse era isso que eles fariam. Mas foram lá os fofoqueiros desonestos. Rei, ó, vive o Senhor para sempre. O Senhor não assinou um edito que todos, sim, assinei. Eles dizem, pois é, Daniel está orando 3 vezes por dia. O rei amava Daniel. O rei queria colocar ele como o primeiro. O rei, para que eu fui assinar isso? E não pode voltar atrás, eu sei. Diz o texto que o rei, durante aquela tarde toda, ficou planejando algo para ver se livrava o Daniel. E começou a demorar muito. Sabe o que esses caras fizeram? Vieram os 2 presidentes, outros governadores, disseram, ó, rei, não pode voltar atrás. Na lei dos medos e de persas você não pode voltar. Ou seja, se voltar atrás é impeachment. Nós destruímos você. Você não pode desfazer o que a lei diz. Lei dos medos e dos persas. Diz que o homem não dormiu. Jogaram Daniel lá na cova dos leões. Ele passou a noite toda acordado. De manhã cedinho foi lá. Diz o texto que ele foi com voz muito triste. Daniel, será que o seu Deus foi capaz de te livrar? Foi meio desesperançoso. E o Daniel disse, ó rei, viva para sempre.
o meu Deus mandou o seu anjo que fechou a boca dos leões. E eu estou aqui. Abriram, não tinha um arranhão. Como os seus amigos saíram da fornalha sem nem cheiro de fumaça. Esse é o nosso Deus. Agora, eu não confio em Deus. Não posso passar meu cartão de crédito. Vou comprar ali no mercado. Eu fiz as compras, trouxe com o meu carrinho. Aí quando eu cheguei, vou pagar. Antes de eu passar o cartão de crédito, disse o sinal aí. Que sinal? Sinal na sua mão, meu amigo. Ou na testa. Estou vendo na sua testa, na sua mão. Passa nessa máquina aí. Aí você bota. Não vou botar porque eu não tenho. Então não pode comprar não, meu amigo. Não, eu quero comprar. Não pode, não posso te vender. Dá licença. Não, eu quero, preciso levar isso para casa. Não, você não vai levar. Não, eu quero levar, não adianta, eu vou pagar com dinheiro. Não, você não pode comprar. Seguranças. Aí vem a segurança. O que está vendo aí? Esse cidadão aí, não tem um sinal, ele não vai dizer que é da besta, não tem um sinal do magnífico político que está pondo ordem no mundo, não tem um sinal da grande autoridade, ele recusa reconhecer a grande autoridade. Ele sai fora, meu amigo, sai, tem que sair isso aí, e não saia não para você ver. Aí o fraco, vai ter crente que vai fazer isso, eu acho que não. Eu acho que Deus vai compreender isso, né? Eu não estou podendo, tenho que levar o leite para o meu filho, eu não pude levar, eu acho que eu vou lá, entendeu? Olha aí, estou aqui, bota o sinal aí, ninguém precisa ver, bota o sinal. Vai lucrar, querido, querida, por muito menos eu vejo crentes entregando os pontos, por muito menos, não precisa ser proibido de comprar, de vender. Você vai vender seu carro? Não pode, ninguém compra. Puxa, mas eu tenho que vender meu carro. Não, só se você tiver, só se você tiver aí a senha, você não tem. Vou vender minha casa. Amigo, você tem a senha aí? Não tenho. Não pode vender. As autoridades não permitem. Se esses caras destroem um carrinho de sorvete, de água, de coco, e batem no rapaz e levam tudo, arrastam tudo. Aliás, não bateram não, mas arrastaram, levaram, destruíram tudo. Eles não vão fazer isso com muito maior facilidade. Imagina o governo central determinando isso. Imagina a Organização Mundial da Saúde determinando isso. Imagina a Organização das Nações Unidas. Imagina o nosso Supremo Tribunal Federal, que tem uma agenda confessada pelo atual presidente, que é do Rio de Janeiro. Tem uma agenda alinhada com a ONU. A agenda é casamento gay, a agenda é promiscuidade, a agenda é aborto, a agenda é a coisa mais horrorosa e diabólica do mundo. A esse ser eles servem, sem nenhum constrangimento. Então o primeiro anjo derramou a sua taça na terra e abriram-se feridas malignas e dolorosas naqueles que tinham a marca da besta e adoraram a sua imagem. Quem lucrou no início, agora vai pagar o preço. E vai ficar com muito ódio. Porque não vê saída, porque ele não tem Deus. Quem tem Deus não vai permitir isso. Vai dizer não. Aí depois vem o segundo anjo, sangue como de um morto no mar. O mar vira sangue como de morto, não é sangue vivo não, é como de um morto. Imagina o sangue de um morto. Diz assim, o verso 3. O segundo anjo derramou a sua taça no mar e esse se transformou em sangue como de um morto e morreu toda criatura do mar. Agora quero ver sinal da besta dá jeito. 3. O terceiro anjo, sangue nos rios e nas fontes, não tem saída. É o verso 4, o terceiro anjo derramou a sua taça nos rios e nas fontes e nas águas, e eles se transformaram em sangue. Parece no tempo de Moisés, nas pragas do Egito. 4, sol abrasador, versos 8 e 9. Olha só o que acontece. O quarto anjo derramou a sua taça no sol e foi dado poder ao sol para queimar os homens. A temperatura aumenta terrivelmente. Esses foram queimados pelo forte calor e amaldiçoaram o nome de Deus, que tem domínio sobre estas pragas. Contudo, se recusaram a se arrepender e a glorificá-lo. Então esta é a situação.
5, o quinto anjo, o ataque ao trono da besta. Lembra que a besta que saiu do mar é um político poderosíssimo, é por ordem falsa. Paz e segurança, diz o apóstolo Paulo. Vai resolver o problema dos desequilíbrios econômicos e sociais, né? Vamos botar todo mundo igual. É o direito igualitário, é a justiça, é o reset mundial, começar tudo de novo. Todo mundo merece o seu bem tratado como cidadão e vai prosperar. Vamos equilibrar, então ele vai ser glorificado. E quando eu combatê-lo, vão querer me bater. Quando você combater, vão perseguir você. E vão nos caçar da internet. E não vão nos deixar falar. Quando falarmos alguma coisa contra eles, somos tolhidos, censurados, como já está acontecendo. À torta e à direita pelo mundo afora. Será isso que vai acontecer? O mundo caminha a passos largos e está totalmente estruturado e definido para coisas como essas. Um domínio total de escravidão. Todo mundo sabe o que você faz. Se você quer comprar um televisor, aí você vai lá na internet e pesquisa lá um televisor. Você começa a receber propaganda de televisão, de aparelho. Por todos os lados, não é isso que acontece? Todo mundo sabe o que você quer. Você quer comprar um vaso de flores para botar na sua casa, ou semente para plantar na sua horta. Você pesquisou, você começa a receber propaganda. Propaganda, 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 propaganda. Você pesquisa a respeito de um peixe. Você começa a receber de peixe, peixe, peixe. Por quê? Porque estão vendendo. Toda vez que você quer entrar num site, diz assim, ó, usamos cookies, não é isso? Usamos cookies. Se você não autorizar, o que eles fazem? Não deixam você entrar. Muitos não deixam. Você quer ler um jornal? Vai ler, por exemplo, Estado de Minas. Usamos cookies. Se você não autorizar, você fica atrapalhado aquilo na tua frente e não te abrem muito. Cookies é exatamente isso. Vai entender o que você quer e começar a te abarrotar. Te abarrotar todos, domínio total. Um domínio de lavagem cerebral completo. Procura um carro usado ou um carro novo na internet. Você vai começar a receber propaganda imediatamente de carro. Todos vão ficar te mandando, porque todo mundo sabe o que você está fazendo. Todo mundo sabe as suas preferências. Se você tem o YouTube, o que você recebe está de acordo com o seu perfil. Ele sabe mais ou menos o que você te interessa e começa a mandar para você, mandar para você, mandar para você, mandar para você. Isso mostra que o mundo está preparado para dominar completamente os cérebros, nos dominar completamente. Que coisa terrível! E haverá um ataque no trono da besta. Glória a Deus devemos dar, glória a Deus, que Deus vai atacar esse político mentiroso, esse político falso, que vai trazer uma falsa paz, tudo inspirado pelo dragão, pela antiga serpente, e com cara de cordeirinho. E depois a outra besta, a besta que saiu da terra, que é o falso profeta, que se aliança com ele, cara bonzinho, tem chifre de cordeirinho, mas fala como leão, ou seja, é um enganador. Diz assim no verso 10 e 11, o quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta, cujo reino ficou em trevas ou se tornou tenebroso, glória a Deus. De tanta agonia os homens mordiam a própria língua. Então é uma coisa terrível que acontece. O mundo agora está, agora sim, sofrendo tremendamente, porque a guerra está deflagrada. E olha o que eles fazem, o que as pessoas fazem. E blasfemavam contra o Deus do céu por causa das suas dores e das suas feridas. Contudo, recusaram-se a arrepender-se das obras que haviam praticado. Então parece que ainda teria oportunidade de arrependimento, porque o texto bíblico de Apocalipse parece que daria oportunidade a esses caras que receberam o sinal da besta se arrependerem, mas eles estão tão envenenados que eles não se arrependem. E eles continuam praticando o mal. Aí vem o sexto anjo, a morte do rio Eufrates e seu objetivo. Versos 12
14 e depois o verso 16, diz assim: o sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e secaram-se suas águas, o rio morreu. Mas tinha um objetivo para isso, olha, para que fosse preparado o caminho para os reis que vêm do Oriente. Então, olha só, vi saírem da boca do dragão, que é a antiga serpente, Satanás, o diabo, da boca da besta que surgiu do mar, o político, e da boca do falso profeta, que é a besta que surgiu da terra, cara de bonzinho, religiosíssimo, e que está totalmente ligado ao poder deste mundo, junto com os reis e junto com Satanás. Ainda que não pareça, se alguém falar que é de Satanás, vão matar essa pessoa, ou vão bater nessa pessoa, ou vão dizer que essa pessoa é maluca, é doida. Você dizer que o falso profeta é do diabo, querem te bater, porque brigam. E saem da boca desses 3 espíritos imundos semelhantes a rãs. São espíritos de demônios que realizam sinais miraculosos. Então você vai combater, eles estão fazendo milagres. Aí você fica isolado. É você e Deus. Vai chegar esse momento, é você e Deus. É você alimentado pela fé. Aprenda agora, coma agora. Alimente-se enquanto é tempo. Eles vão olha só, esses espíritos imundos vão aos reis de todo o mundo, a fim de reuni-los para a batalha do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Aí verso 16, o verso 15 é um interlúdio, mas vamos ao 16. Então os 3 espíritos se reuniram no lugar que em hebraico é chamado Armagedon. Então os 3 espíritos reuniram essas multidões, esses reis, essas nações, no lugar que em hebraico é chamado de Armagedon. Daqui a pouco vamos ver um pouquinho sobre isso, inclusive é uma foto desse lugar. E aí o sétimo anjo joga a 7ª taça, olha o que ele faz. Olha só como é que é programado e direcionado. É um ataque contra a grande prostituta, contra Roma, contra a religião que domina o mundo, disfarçada de religião. É o Império Romano dominando através de religião todos os povos da terra. E dominam sobre o Brasil, dominam sobre governadores, sobre prefeitos, sobre presidentes, sobre nações, línguas e povos. Na verdade, este sistema religioso, ele é o último sistema diabólico a ser arrebentado antes de começar tudo de novo. É a grande prostituta. Verso 17. O 7º anjo derramou sua taça no ar, e do santuário saiu uma forte voz que vinha do trono dizendo: está feito, está feito. Saiu do trono esta voz: está feito. Houve então relâmpagos, vozes, trovões e um forte terremoto. Nunca havia ocorrido um terremoto tão forte como esse, desde que o homem existe sobre a terra. A grande cidade foi fracionada em 3 partes, e as cidades das nações se desmoronaram. Agora olha só isto. Deus lembrou-se da grande Babilônia e lhe deu o cálice do vinho do furor da sua ira. Todas as ilhas fugiram e as montanhas desapareceram. Deus lembrou-se da grande Babilônia. É o último inimigo, um sistema maligno, falso, religioso. Deus se lembra, é o último que será atacado. E este verso 19 abre agora um caminho em que os capítulos 17, 18 e 19 vão tratar com detalhes como isso vai acontecer. E nas próximas semanas estaremos vendo o desfecho final do ataque contra a falsa adoração, a religião que domina o mundo e que influencia reis, rainhas, primeiros ministros, presidentes, governadores do mundo inteiro. Então nós vimos, meus queridos, neste tópico, uma guerra, uma batalha, são as intervenções de Deus contra a humanidade, são as estratégias finais de guerra que são reveladas, e Deus vai atacar esse sistema maligno, e será com poder e grande glória.
e sabedoria e honra, mas com muitas dores para os seres humanos. Mas o livro de Apocalipse nos mostra, em terceiro lugar, tudo isso que vimos dos 7 anjos é no tópico 2. No terceiro tópico, ou terceiro lugar, nós vamos encontrar a blasfêmia dos homens em lugar de arrependimento. Passamos isso já e você já observou. Apocalipse 16, verso 9, verso 11 e verso 21 trazem essa ofensa daqueles que estão sendo intervidos, estão sofrendo as consequências das suas más escolhas. Eles começam a ofender a Deus, se recusam ao arrependimento. Verso 9: esses foram queimados pelo forte calor, o sol, e amaldiçoaram o nome de Deus que tem domínio sobre essas pragas. Poderiam falar com Deus, se arrepender, comparecer diante de Deus, mas eles não. Eles ofendem, amaldiçoam o nome, santo nome de Deus que tem domínio sobre essas pragas. Contudo, se recusaram a se arrepender e a glorificá-lo. São amigos do diabo, amigos da besta, das bestas e do dragão, da antiga serpente. Verso 11: e blasfemavam contra o Deus do céu, por causa das suas dores, das suas feridas, quando aquelas feridas abriram neles. Contudo, recusaram-se a arrepender-se das obras que haviam praticado. Verso 21: caíram sobre os homens vindas do céu, aquelas pedras de granizo, enormes pedras de granizo de cerca de 35 quilos cada. Eles blasfemaram contra Deus por causa do granizo, pois a praga fora terrível. Eu pergunto a você, há conciliação com pessoas desse jeito? Há como? Estão nas trevas e amam as trevas, servem ao diabo e são ardentes servos do diabo. Eles são contra tudo que se chama Deus e contra o povo de Deus, são inimigos do povo de Deus. E Deus os ama, mas eles odeiam a Deus e eles preferem viver no caminho da morte, com falsas esperanças, porque amam a mentira, amam o engano. A humanidade gosta da mentira e come da mentira. Em quarto lugar, meus queridos irmãos, nós vemos aqui surgir a questão do Armagedon. Vamos compreender isto. Eu vou pedir para colocar agora a foto a foto panorâmica do Armagedon, para você compreender o que é isto, o que é o Armagedon. Enquanto eles colocam, Armagedon tem sido utilizado como uma figura de guerra, uma figura de guerra. E você está vendo aí, isso aí é o Armagedon. E você pode me perguntar, mas por que de guerra? O que tem a ver aí com derramamento de sangue? Isso aí vai se encher de sangue, segundo a profecia, né? Sendo literal ou não, se for literal seria isso, se for simbólico é porque isso vai se espalhar pelo mundo inteiro. É uma tragédia. Mas o Armagedon é esse vale. Aqui é só uma parte dele. Ele é imenso, é muito maior do que isso. Você chega numa montanha ali em Israel, e você sobe naquela montanha e você olha assim o vale do Armagedon. Você vê longe, longe. Aquele vale, aquela bacia foi utilizada para grandes batalhas na terra, guerras. Povos iam para ali para a guerra. É um campo de guerra, é o Maracanã das guerras, das batalhas, é um palco de guerra. Por isso este nome é utilizado para simbolizar esses conflitos que podem acontecer lá ou em qualquer lugar, mas que tem essa intervenção e que vem confrontar a Deus, e que vem confrontar os que são de Deus, e que Deus está vendo e age. Então, aí está o vale do Armagedon. No capítulo 16 que vimos, versos 12 e 16, nós encontramos o 6º anjo. Ele derrama a sua taça sobre o grande rio Eufrates, como já vimos, e então o rio morre, secam-se as águas, para que fosse preparado o caminho dos reis do Oriente. O que estes reis vêm fazer? Agora, verso 13, nós vimos: então vi saírem da boca do dragão, da boca da besta do falso profeta, 3 espíritos imundos semelhantes a rãs.
São espíritos de demônios que realizam milagres ou sinais miraculosos. Eles vão aos reis de todo o mundo, ou seja, dos governantes, dos primeiros ministros, dos presidentes, dos reis, dos ditadores, das autoridades. Eles vêm para chamá-los, reuni-los para a batalha do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Vamos entender isso aí. Eis que venho como ladrão, e saiu o interlúdio. Feliz aquele que permanece vigilante e conserva consigo as suas vestes, ou seja, que mantém fidelidade, para que não ande nu e não seja vista a sua vergonha. Verso 16, então os 3 espíritos os reuniram no lugar que em hebraico é chamado Armagedon. Então esta aí é a batalha do Armagedon. A Bíblia fala sobre esta batalha. Havia uma dúvida se essa batalha, e eu mesmo trabalhei com essa dúvida, se essa batalha se referia àquela batalha última, quando o diabo será solto. Você se lembra disso? O diabo vai ser solto depois do milênio e sairá a enganar todas as nações da terra e reunirá exércitos incontáveis como a areia do mar, que virá para fazer guerra ao Cordeiro, ao governo. E aqueles que estão com o governo reinando, os sacerdócios, os reinos, são os salvos que estão com Cristo. Mas diz a palavra de Deus que fogo descerá do céu e consumirá tudo, consumirá a terra. João logo em seguida diz, eu vi um novo céu e uma nova terra, porque o primeiro céu, a primeira terra passaram e o mar já não existe, mudou tudo, mudou completamente tudo. Esse texto nos mostra, neste caso, que o Armagedon seria antes do milênio. Pois se os espíritos imundos procedem da boca da besta e do falso profeta, prossegue da boca do dragão, então são 3 semelhança de rãs, difere da guerra pós-milênio, pois nesse período estas 2 bestas, a que saiu do mar, a que surgiu da terra, já estarão no lago de fogo e enxofre. Então aqui, depois do milênio, a besta e o falso profeta não poderão mandar espíritos imundos para atrair ninguém, só a antiga serpente, o dragão, porque esses 2 foram presos aqui, olha, no início, antes de começar o milênio. Aqui eles são presos e lançados no lago de fogo e enxofre. Satanás não é lançado no lago de fogo e enxofre, o dragão, mas numa prisão. Esses são lançados no lago de fogo e enxofre, não saem mais de lá, não podem influenciar mais. É a besta e o falso profeta. O dragão preso, o milênio decorre, vai até chegar ao ponto que ele é solto. E agora ele, sem a ajuda da besta e do falso profeta, ele sai a enganar as nações. Então aqui estou falando de uma guerra, aqui estou falando de outra guerra. Esta guerra aqui é chamada de Armagedon. Esta aqui é a batalha final, em que nem vai se iniciar, vai se arregimentar, fazer o deslocamento, a logística, mas fogo vai descer. Deus perdeu a paciência, não quero mais saber disso. E acabou com tudo agora. E então destrói a terra como conhecemos, e todos morrem. E João vê um novo céu, uma nova terra, e vê o trono e os tronos ao redor, e agora vem o juízo final, e todos que morreram e que não ressuscitaram na primeira ressurreição serão ressuscitados para o julgamento final. Então o Armagedon acontece antes do milênio, pois os espíritos imundos procedem da boca do dragão, da besta e do falso profeta, e difere da guerra pós-milênio, pois nesse período as 2 bestas já estarão no lago de fogo e enxofre. Então, meus queridos, a questão do Armagedon está esclarecida. E, finalmente, meus queridos irmãos, o que nós podemos destacar e nos alimentar, e já foi destacado aqui, mas vamos cravar em nós, é que em todos os atos há um enaltecimento de Deus por seus atos de justiça.
O hino que cantamos no domingo passado fala sobre atos de justiça. Então, porque os seus atos de justiça se tornaram manifestos. Então, isso que causou tanta dor à humanidade é celebrada pelos santos, é celebrada pelos anjos, é celebrado pelos anciãos, é celebrado pelos 4 seres viventes, é celebrada por todos os habitantes dos céus. Versos 5, 6 e 7. Então ouvi o anjo que tem autoridade sobre as águas dizer: Tu és justo, tu és santo, que és e que eras, porque julgastes estas coisas. Pois eles derramaram o sangue dos teus santos e dos teus profetas, e tu lhes deste sangue para beber, como eles merecem. Ouvi o altar responder: sim, Senhor, sim, Yahvé, Deus Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os teus juízos. Alguém dirá assim, Deus conta com críticos, com homens e com mulheres, com sabidos, chamados sábios, com intelectuais que se julgam no direito de julgá-lo, de dizer se Deus está certo ou está errado, de dizer que Deus não deve fazer isto ou aquilo, que Deus não deve proceder deste modo, que isso é injusto, que isso não confere com Ele. Eles querem conduzir a Deus. Vem cá, Deus, olha só, Deus, você vai ter que fazer isso, o correto é isso, Deus. Sai fora! Sai fora a soberania do nosso Deus, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Isso significa dizer que nós temos que respeitar a Deus em todos os seus atos. Aqui estamos vendo claramente Deus se vingando daqueles que mataram os seus servos, mataram os seus profetas, mataram os seus amigos, derramaram sangues inocentes, classificaram como hereges aqueles que amam ao Senhor, aqueles que amam a Jesus. São os hereges, tem que apanhar, tem que ir para a fogueira, tem que ir para a forca, tem que ir para o paredão. E derramaram muito sangue. Agora Deus vem e vai se vingar deles, vai dar sangue para eles beberem, porque as águas vão se tornar sangue, o mar se torna como sangue de morto, para mostrar a eles o que eles fizeram. E alguém dirá: Deus está sendo injusto? Os céus estão celebrando, dizendo: glórias a ti, ó Deus, glória, porque o Senhor agiu com justiça, os seus atos de justiça se fizeram manifestos. Eu tenho pregado muitas vezes, repetido: Deus, Jeová, Yahvé, Jesus, o Espírito Santo de Deus. Deus não é um Papai Noel bobalhão, que vermelho, que dá presentes, como dizem por aí, como pensam por aí. Deus não é um bonachão, Deus é justiça. E vem dizer: não, Deus do Antigo Testamento era severo, do Novo Testamento é um bonachão. Tudo é mentira, tanto aqui é mentira quanto lá é mentira. Deus sempre foi misericordioso. Quando Ele punia no Antigo Testamento, Ele havia mandado profetas pregarem anos a fio, muitas das vezes centenas de anos, para que Ele tomasse uma medida. E mesmo assim, se o homem se arrependesse e confessasse os seus pecados, Ele mudava os seus planos. Não é que Ele mudava a si próprio, não. O homem é que mudou, se arrependeu. E Ele curava, Ele abraçava, Ele sempre quis isso. A palavra de Deus diz: Deus não se alegra na morte do ímpio. Deus não gosta disso, mas não tem jeito. O homem se entregou ao diabo, o homem curte o diabo, o homem faz o que Satanás quer, o homem é ladrão, ele rouba. Hoje o homem julga vendendo sentença, é covarde, o homem mente, o homem é enganoso. E quanto mais tempo passar, mais ele vai se tornando. É preciso que Deus, somente Deus, não espere que as autoridades façam isso, não espere que o Código Penal faça isso, ou o Código Processo Penal, ou o Código Civil de qualquer nação faça isso. Não espere que os congressos nacionais venham resolver o problema do mundo. Não esperemos isso. Não esperemos que a ONU, corrupta, desonesta e mentirosa, venha fazer isto.
Não espere com o STF nada, não espere nada do STF. Entregue a Satanás. É trono de Satanás. Não espere que vá fazer alguma coisa. Não espere nada dos governantes. Não espere nada dos homens. Não espere nada dos homens. Porque aqueles que quiserem ser honestos, eles não têm forças. E eu e você não temos força. Agora espere somente em Deus. Os que esperam em Yahvé, o que é que diz a palavra? Quem se lembra? Renovarão as suas forças, subirão com asas como águias. Ou seja, não vão passar pelo Pantanal, não vão passar pelos crocodilos, pelos escorpiões, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão sem se fadigar. Os que esperam em Deus, em Jesus, no Espírito Santo de Deus, são felizes e serão felizes para todos sempre. Para concluir, meus queridos, em todos os momentos, já disse isso e vou concluir repetindo, em todos os momentos há alegria nos céus pelos atos divinos contra esse sistema maligno que domina a humanidade. Não há exceção, não há um anjo que diga, eu sou contra, pai, me permita, o senhor me desculpe, meu atrevimento, o senhor me desculpe, mas eu estou tendo uma posição um pouco diferente da do senhor, eu acho que o senhor devia ser um pouco mais brando, eu acho que o senhor não deveria ter, eu acho que o senhor não deve fazer isso com a humanidade está enganada, Senhor, dá mais uma oportunidade, não tem um que faça isso. São milhões e milhões, miríades e miríades. Teve um dia aí que eu acabei me equivocando, que é uma miríade de miríade. Eu falei que eram 200 milhões, depois falei que eram 200 mil. Corrigi para o erro. Na verdade, uma miríade de miríade são 200 milhões. Então, se ele tem uma miríade de miríade, tem 200 milhões de anjos. Mas a palavra de Deus diz que ele tem miríades de miríades. Ou seja, não dá para contar. São os anjos do nosso Deus. 1/3 Satanás levou. 2/3 continuam e continuarão fiéis. São incontáveis. Eles estão ao nosso redor. Não temamos aqueles que matam o corpo, não tem mais o que fazer. Antes temamos aqueles que depois de matar o corpo pode lançar a alma na perdição. Amemo-nos a Deus, amemo-nos uns aos outros, amando a Deus sobre todas as coisas. Confiemos nele e demos a ele glória. Covid-19 está aí matando gente. Senhor, tenha misericórdia, Senhor. Faça passar. Senhor, glória ao teu nome. Eu tenho sentido a falta porque alguns amigos meus estão acometidos. Já perdi amigos queridos, Pai. Mas eu te adoro, e te louvo e te bendigo. Eu corro riscos, Pai, mas eu te glorifico porque o Senhor é o meu Deus e eu te amo. É assim. Senhor, tenha misericórdia. Senhor, o mundo está sofrendo. Quem é o mundo? Quem é que é o mundo? O mundo merece alguma coisa? Os jovens estão enterrados nas drogas, no homossexualismo, lesbianismo, satanismo, incredulidade, cheirando. Estão usando crack, estão usando todas as coisas terríveis. Estão misturando na maconha agora outras drogas para as pessoas ficarem alucinadas, doidas. Ontem aqui foi dito que no Pinel, a maioria, segundo foi dito aqui, tinha um médico que falou, a maioria dos internos aqui é por causa de drogas, a maioria. E eu completei, estava aí, eu completei, que uma vez visitei um órgão chamado APAI. APAI. Trata de crianças que têm deficiências, crianças, aí acham nomes bonitinhos. São as crianças especiais, porque não tem deficiência não, são especiais. O diabo é muito falso, cara. Tem deficiências sim, deficiência locomotiva, e tem que ser amadas a si mesmo, e ser incentivadas a vencer aquilo, ainda que não consiga vencer fisicamente, vai se desdobrar. Eu já vi gente tocando piano com o dedo do pé só, porque não tem mão, não tem... E tocando piano de forma maravilhosa, porque o homem tem capacidade de Deus.
Então, tem problemas físicos, sim, mas eu estava nessa PAI. E o pessoal da administração me disse, quase todos esses que você viu aí, que eu fiquei muito triste quando eu vi, quase todos eles são filhos de pais viciados em drogas. Eu não posso provar isso cientificamente, foi uma informação que eu recebi, eu posso dizer que eu recebi essa informação. Se isso confere com a realidade, estamos nas redes sociais, quem souber pode ajudar desmentindo ou acrescentando. Foi isso que eu ouvi. Foi o que eu vi ontem aqui sobre o Hospital Pinel, para problemas psiquiátricos. Doutor psiquiatra, doutor João Paulo, não sei se tem essas informações aí, pode confirmar ou negar isso. Confirma? Tem esses dados? Não. É isso? É claro que seria bom a gente ouvi-lo num dia apropriado, até para falar sobre essas coisas, mas é uma triste realidade. Foi o que foi dito ontem aqui, que os médicos disseram isso. Gente que trabalha linha de frente com eles. E na PAI, pessoas que trabalham com as crianças conhecem o histórico daquelas crianças. Então, que coisa terrível. Então, o mundo é desse jeito. E nós vamos ficar o quê? Senhor, tenha misericórdia, Senhor, não faça passar a Covid-19. Senhor, glórias a Ti por tudo. Louvado seja o Teu nome. Eu sei que o Senhor está vendo todas essas coisas. Não foi o diabo que mandou isso, porque ele não tem poder e não passa 1 milímetro que o Senhor autoriza. Quem é Ele? Por acaso o diabo está punindo o mundo, porque o mundo é maligno, que faz a vontade dEle? De modo nenhum. Mas a Deus toda a honra. Unamo-nos aos seres angelicais para dizer, louvado seja o Teu nome, porque os Teus atos de justiça se fizeram manifestos. A Deus toda a honra e glória e louvor eternamente. Amém. Então, ainda que soe tão triste, contemplemos a glória de Deus. Ainda que tomemos conhecimento de tantas mortes, não podemos nos esquecer jamais de que a vida é originária em Deus. Sem Deus não existiria vida. Sem Deus não existiria homem algum. Sem Deus não haveria chance de o homem raciocinar, nem de respirar. Então, tudo é dele, e por ele, e para ele. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Romanos 11, 36. Curve a sua cabeça. Você que está em sua casa ou em algum outro ambiente, curve-se diante de Deus. Enalteça ao Senhor. Reconheça-se pequeno demais, pecador e pecadora, indigno, indigna. Eu sou indigno. Você é indigno, nós somos indignos da santidade de Deus. Mas Ele nos ama. Ele nos recebe, nos abraça. Não nos trata segundo os nossos pecados. Porque assim como o Oriente está distante do Ocidente, assim Ele afasta para longe de nós as nossas transgressões. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo. Não importa o que eu fiz, a sujeira por onde eu andei, se eu estou mal cheiroso de pecado, fedendo de pecado, não importa, confesso os meus pecados. Venho ao Senhor e digo, Senhor, sou pecador, não mereço. Eu não mereço. Mas o Teu amor é grande, é infinito. O Teu amor me abraça, o Teu amor me alcança. E diz a palavra de Deus que Ele vai firmar os nossos pés sobre a rocha, vai nos lavar com o sangue de Jesus e vai colocar um novo cântico em nossa boca. E nós estaremos felizes e muitos verão essas coisas com louvor e confiarão em Yahvé, em Jesus. Se você é uma bênção, sejamos uma bênção. Você que se desviou, busque a face do Senhor, diga, Senhor, aqui estou. Eu quero andar nos Teus caminhos, me ensina. Eu quero retornar para Ti. Você pode escrever nos comentários, tanto do Facebook como do YouTube, ou no aplicativo da igreja, da IBM, dizer, eu recebo Jesus, ou eu quero me acertar com Deus, eu quero ser lavado. O Senhor é tremendo e maravilhoso, a Ele glória, honra e louvor.
Esteja orando enquanto adoramos ao nosso Deus, exaltando o seu nome. Já ouvimos tantas vezes sobre a volta de Jesus. Nosso coração anseia ver o brilho de sua luz. Mas os dias vão passando, meses, anos vêm e vão, e Jesus não aparece. Temos esperado em vão. Os sinais vão se cumprindo com incrível precisão. Nossa fé está segura na divina inspiração. Já está chegando o dia quando Deus se erguerá do seu trono de justiça, e a Jesus então dirá: Filho, vai, chegou a hora. Filho, vai, sem mais demora. Vai buscar os meus amados e traz de volta aqueles por quem você morreu. Filho, vai, agora basta. Está provado, o mal não presta. Chega de esperar. A saudade dói demais. Já preparei a casa, já preparei a mesa. Filho, me traz de volta quem criei, quem perdi na cruz. Resgatei. Se você já foi tentado a descrer ou desistir, isso é obra do engano pra fazer você cair. Já está chegando o dia quando Deus se erguerá do seu trono de justiça, e a Jesus então dirá: chegou a hora. Filho, vai, sem mais demora. Vai buscar os teus amados e traz de volta aqueles por quem você morreu. Filho, vai, agora basta. Está provado, o mal não presta. Chega de esperar, a saudade